Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém? Amém. Deus seja louvado nesta manhã pelo seu corpo que está reunido neste lugar com o único objetivo de adorar a sua santidade. Amém? Aleluia. Vamos entrar na presença de Deus, como diz a palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, Aleluia. em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando. De que forma? Aqui diz, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu vejo que há um grande dilema em algumas igrejas de Cristo, que sobre a questão de cantar música que esteja se referindo a pessoas. Mas aqui deixa muito claro que quando nós nos reunimos, né? Em primeiro lugar, a palavra de Deus tem que estar enxertada em nosso coração. Aleluia. Porque quando ela está enxertada, é claro que nós vamos ter salmos, nós vamos ter cânticos, nós vamos ter ações de graça. Porque vamos compreender, de fato, o que a palavra nos traz de benefícios. Amém? Então tem pessoas que falam, não, os cânticos tem que ser só se dirigindo a Deus, em adoração, em louvor. Não. Os cânticos espirituais que possa falar com uma pessoa que está, vamos dizer, visitando com um grande problema, e Deus falar para essa pessoa, o cântico está sendo profético. Eu lembro que só na minha família, 2 pessoas se converteram só pelo cântico, pelos louvores. Eu lembro como hoje meu pai dizia, essa música foi feita para mim, foi feita para mim. A conversão dele foi tão linda que a igreja era grande, ele saiu correndo, chorando por causa dessa música. Eu só lembro um pedacinho. Alma cansada, não desespere, confia em Deus. Só lembro essa partezinha, mas a música tem a estrofe que falava, né, da vida árdua, da vida sofrida daquela pessoa. Então aquela pessoa se aproximou de Deus por meio daquele louvor. Então na minha família tem 2 pessoas que se converteram a ouvir no louvor um cântico espiritual. Aleluia. Que atraiu para a presença de Deus. Então, na minha opinião, eu acredito que nós sim, claro que vamos dizer que 70% devemos prestar total adoração a Deus através dos cânticos, mas trazer um louvor para que Deus possa ali admoestar, ensinar alguém a confiar nele, isso é tremendo, né? Então é a minha opinião desse versículo aqui, que manda de cantar música espirituais, salmos e ações de graça, né? Que é a parte de ensinar e admoestar. Então está dizendo aqui que se ensina e admoesta, que a gente pensa que é de exortar, né? Falar, você está errado, você está isso, não é admoestar, né? Ensinando as pessoas a andar de maneira correta no caminho de Deus. Amém? Então, é a minha opinião, e quem concordar comigo diz amém. Amém. Eu concordo porque está lá escrito. Tudo que está escrito na Bíblia, para mim, eu concordo. E a Bíblia diz amém e sim, né? Todas as promessas de Deus, temos o amém e sim. Glória a Deus. Então, mas o Salmo 107, na verdade, quando a gente entra, eu gosto de entrar na risca, aqui obedecendo essas instruções, entrar com salmos, hinos e cânticos espirituais, o Salmo 107. Aleluia. Uma coisa eu digo a vocês, a gente tem que ter muito cuidado de firmar, fazer fundamentos, fazer diretrizes fundadas só em um versículo. Porque às vezes um versículo só não vai explicar a totalidade da Bíblia, né? Às vezes você vai precisar de toda a Bíblia para encontrar o que Deus realmente, né, está querendo dizer. E uma das coisas que choca as pessoas é essa, que na igreja só deve dirigir a adoração e os louvores de adoração ao Senhor. Só se dirigir ao Senhor. Não. Amém? Salmo 107. Eu vou ler rapidinho porque o que me chamou a atenção nesta manhã, na minha comunhão com Deus, a palavra, foi algo que sempre o Espírito Santo está derrubando em mim. Porque eu tinha uma imagem do Velho Testamento como um livro que Deus era duro. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu era criança na fé, achava que Deus era muito duro, que Deus era muito carrasco. E meu pai, como era um leitor da Bíblia, mesmo católico, ele imitava muito Deus, né? A Bíblia um pouco carrasco. Então isso fez com que a minha imagem de Deus fosse como ele fosse um carrasco. Mas quanto mais eu fui lendo a palavra, fui amadurecendo, eu percebi que o amor de Deus está totalmente entranhado também no Velho Testamento.
está entranhado. E esse salmo vai dizer um pouco do amor dele, amém? Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga-nos aos remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, o povo de Israel, né? Por caminho solitário, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Agora, olha, se fixa aqui no 6. E eles clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Grave isso aqui. E os conduziu por um caminho seguro para ir morar numa cidade habitada. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bem a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas, sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes bateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem ajudasse. Aí de novo, o 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas necessidades. Grave isso aqui. Tirou-nos das trevas a sombra da morte e quebrou suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os lobos foram afligidos por causa das suas transgressões, por causa das suas iniquidades. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até a porta da morte. Então, 19, clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou da sua necessidade. O 20, enviou a sua palavra, os sarou e os livrou da sua destruição. Aleluia. Então, o Senhor nos diz, louve ao Senhor pela sua bondade, o salmista, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, você vê aqui, resumidamente, o povo se rebelava, o povo murmurava. Porque aqui está essa história aqui, praticamente o povo de Israel, naquela andança lá de 40 anos no deserto. Né? Um povo que murmurava, um povo que se rebelava. Mas a Bíblia diz, quando clamava, o Senhor respondia. Isso é amor, pastor? É. Porque o Deus que estava vendo que tinha um povo que era fraco, cheios de fraqueza, mas quando clamava, Deus esquecia de tudo. Amém? E você vai encontrar isso na Bíblia toda, principalmente nos livros dos reis, nas crônicas. Reinos totalmente, rei de Israel, se tornando pessoas tão malignas nos seus atos, entendeu? Mas quando clamava, quando se humilhava, até Acabe, que foi um rei terrível, me chamou a atenção um dia. Acabe terrível, quando o profeta foi dizer a ele como terminaria o reino dele, em total destruição, só pelo fato de ele ter se humilhado a Deus, ele não viu a desgraça. Foi depois de outro rei mau que viu a maldade, mas ele não viu porque ele clamou. Então isso é amor, gente. Então o Espírito Santo derrubou toda a tese errada, que eu achava que Deus não era um Deus de amor no Velho Testamento, no tempo da lei. Sempre foi, gente. O que Deus não tolera é o pecado. O pecado que ele não tolera. O pecador ele tolera. O homem ele tolera a sua fraqueza. Quando se arrepende e se humilha. Mas os pecados sempre para Deus vai ser abominante. Sempre. Mesmo na nova aliança. É tanto que Hebreu fala que vai ser mais rigoroso agora. Porque agora estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da capacitação de Deus para vivermos a sua lei. Para viver o que Ele plantou no nosso coração, no nosso espírito. Foi uma profecia dada em Ezequiel. Amém? Então eu convido você agora a fazer a segunda parte. Salmos, agora hinos e cânticos espirituais. Amém? E ações de graça. Sempre, sempre, sempre. Tire a murmuração do seu coração para sempre. Tire as palavras negativas do seu coração para sempre. Porque nós somos aquilo que pensamos. O poder da vida e da morte, diz Provérbios, está na boca. Então a nossa boca não pode, trava ela. Eu lembro quando meus filhos me tiraram do céu, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aí eles falam, está me chamando de demoniada? Eu falei, não, eu estou me acalmando, é a minha estratégia de me acalmar. Então, use estratégia bíblica. O sangue de Jesus tem poder, seus filhos estão te atribulando, seus filhos estão botando seus nervos lá em cima. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Você vai ver. Mas não deixe nenhuma palavra morta sair da sua boca, amém? Aleluia.
Então diga, Deus, graças te dou por estar aqui, Senhor.